Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Edvane Hissam Moribayashi, sou especialista em planejamento patrimonial e hoje vamos falar um pouco sobre os impactos, né, gerados pela pandemia para as empresas aqui no Brasil. Vamos usar como exemplo uma rede de restaurantes que o ano passado já tem sendo notificada que não poderia continuar com suas atividades, deveria trabalhar somente com entrega, e como não era o nicho deles, eles resolveram dispensar alguns funcionários, até mesmo para manter a estrutura e conseguir, após essa volta do funcionamento, a liberação do funcionamento, ele ter possibilidades de manter o seu negócio e até mesmo, quem sabe, recontratar esses funcionários que foram dispensados. Na época, a dispensa dele atingiu um pouco mais de 100 funcionários. O Ministério Público do Trabalho, ele entendeu que essa dispensa foi um pouco arbitrária, que não se atentou para alguns critérios, e entrou com ação junto ao Ministério do Trabalho para que fosse reintegrado esses funcionários que foram dispensados logo no início da pandemia. Primeiro, o juiz que julgou o caso em primeira instância achou que era até cabível o pedido do restaurante, já que ele estava em possibilidade de ter renda, as suas atividades foram praticamente todas impossibilitadas de serem exercidas, e achou por mais prudente que essa dispensa fosse homologada. O Ministério, em primeira instância, entendeu assim. Mas o Ministério Público, por sua vez, ele recorreu da decisão. Isso foi levado para a segunda instância, pelo que consta em algumas matérias disponíveis na internet. Já em novembro de 2020, a Justiça do Trabalho ela entendeu que, em virtude da paralisação e da impossibilidade do empresário exercer suas atividades, que realmente cabia a dispensa, né? Dispensa, assim, desobrigando ele de ter que contratar de volta esses funcionários que foram dispensados. Foi até um alívio para a empresa, que viu nessa daí uma possibilidade de poder ainda manter suas atividades e, quem sabe, até recolocar esses funcionários que foram dispensados. Sendo assim, o juiz entendeu que seria a melhor decisão a ser tomada pela empresa, já que ela também atendeu todas as demandas trabalhistas, fez os acertos que ela deveria ter feito, possibilitou que os funcionários pudessem ter acesso ao fundo de garantia e que dessem entrada no auxílio do seguro-desemprego. E manteve, então, o direito da empresa, usando a própria legislação que dá essa autonomia para a empresa, tanto de contratar quanto de dispensar o seu funcionário. Ele entendeu por bem que, até mesmo para que essa empresa continuasse ainda com as mínimas condições de se manter em ativa, que fosse acatado o pedido dele e não fosse reintegrado os funcionários, como já havia algumas decisões anteriores. Mas, para surpresa dessa empresa, né, em março, uma juíza do Ministério do Trabalho, ela entendeu que, por não ter tido uma tentativa de se entrar num acordo com o sindicato desses trabalhadores, ou tentar fazer um acordo para fazer a dispensa coletiva, ou tentar aprofundar um pouco mais para se achar uma solução, mesmo após a empresa tendo ficado 3 meses com suas portas fechadas, ela ainda achou que deveria ter insistido um pouco mais, e a empresa, ao invés de tentar insistir para que esses funcionários pudessem ser mantidos e seus salários fossem garantidos, ela, para tentar preservar um mínimo de recursos que ela ainda tinha, que poderia até assegurar a sua subsistência posteriormente, essa empresa, na visão da juíza, ela colocou esses poucos recursos na frente do principal, que seria a subsistência desses funcionários. Então, mesmo o artigo da CLT, seu artigo 477-A, falando que não seria necessário a intervenção do sindicato, ou até mesmo um acordo coletivo, ela falou que
esse artigo feriu algumas regras constitucionais. E, além de entender que esses funcionários deveriam ser reintegrados, ela ainda estipulou uma multa de 17 milhões como forma de danos morais para que essa empresa pague para os funcionários. E um detalhe, 17 milhões já está muito ruim para, assim, possivelmente vai ser um dos pontos que vai contribuir para que essa empresa ela simplesmente feche as portas e nunca mais abra. Esses 17 mil, ele se limita a indenizar os funcionários somente do Rio de Janeiro. Então, essa empresa, como ela tem uma rede no Brasil inteiro, o Ministério Público do Trabalho já entrou com danos morais na casa de 70 milhões. Então, assim, isso aí vai abrir um precedente enorme para que os outros estados acabem se entendendo da mesma maneira, apliquem a mesma penalidade. Ou sendo, hoje essa empresa ela se encontra numa situação muito difícil. Se ela não conseguir reverter isso, que ainda pode caber recurso ainda, né? Mas, como no Brasil e a maioria dos países, o Ministério do Trabalho ele sempre tenta proteger a parte do trabalhador, vendo como a parte mais fraca. Também não vou entrar no mérito quanto a isso, né? Mas situações adversas exigem medidas diferenciadas, né? Estamos vivendo uma pandemia, a empresa não fechou as portas simplesmente por um capricho dela, ela fechou porque foi imposto para ela que ela não pudesse trabalhar, e a mesma coisa se estendeu para os seus funcionários, mas hoje ela se vê numa situação bem parecida com algumas empresas do nosso vizinho aqui na Argentina, que por estarem também muito tempo com seus comércios fechados, muitas empresas já estão fechando as portas de forma definitiva, e o país também passa por uma situação econômica caótica. Se deu muita atenção à questão do isolamento social e acabou que essas empresas lá na Argentina praticamente estão todas quebradas hoje, né? E isso causa uma insegurança jurídica enorme. Então, assim, aqui no Brasil, as empresas, elas sim, estão vivendo praticamente sob uma corda bamba, né? Se esses entendimentos forem estendidos para outras empresas, para outros estados, outros municípios, isso aí pode virar um caos social inimaginável. E a gente, assim, refletindo sobre esse caso em específico, né, não vou entrar no mérito se a empresa agiu certo ou se a juíza que foi a correta, mas o que isso deixa como alerta para quem está à frente de uma empresa e que precisa de um planejamento patrimonial, e essa empresa provavelmente tem um planejamento patrimonial até, assim, invejável, tanto que ela já teve a visão que ela precisava, já que ela não teria suas atividades em funcionamento pleno, ela teria que tomar alguma atitude para que pudesse preservar, no mínimo, a sua estrutura para que ela pudesse depois retornar e até mesmo recontratar os funcionários que, porventura, ela teria dispensado, né? E, não querendo ser pessimista, essa empresa ela está passando só pelo início da sua crise, porque se isso for mantido, provavelmente ela vai ter os seus bens depois de ter esgotado as suas possibilidades de pagamento, que provavelmente ela não vai ter como marcar com recursos próprios da empresa para quitar essa indenização, reintegrar esses funcionários e colocar em dia a sua folha de pagamento, ela vai ter que se desfazer de alguns bens da empresa. Se essa empresa não tiver bens, não tiver recursos, provavelmente o Ministério do Trabalho ela vai acionar para que possa ser levantado quais os patrimônios que essa empresa detém dentro do seu CNPJ, e esse patrimônio ele vai ser colocado à disposição para atender essa demanda dos funcionários. E essa demanda não sendo suficiente para honrar com essa indenização, todo esse acerto, provavelmente, como é de praxe do Ministério do Trabalho, ele vai desconsiderar a personalidade jurídica dessa empresa e vai buscar patrimônios que estejam no nome dos sócios
e que, porventura, podem ser utilizados para poder ajudar a sanar essas indenizações. Aí vamos agora para frente trabalhar com hipóteses, vamos ver, porque como eu não sei qual é a situação que encontra essa empresa, qual a estratégia de planejamento patrimonial que ela já utilizava antes, vamos supor, da agora para frente vamos trabalhar com suposições. Então vamos imaginar que é até o que acontece na maioria das empresas aqui no Brasil, que esses sócios, além da empresa, eles têm alguns imóveis, frutos até de outros projetos, ou até mesmo de herança dos seus pais, que foram deixados por eles, e vamos supor que essa empresa ela não se atentou que a gente vive num país que, infelizmente, caminha para uma insegurança jurídica exacerbada, e eles mantiveram todo esse patrimônio, que não tem ligação nenhuma com o patrimônio da empresa, no nome dos próprios sócios. Então, esses patrimônios que hoje se encontram no nome dos sócios, que não têm ligação nenhuma com a empresa, eles, no simples apertar de botão de um juiz, esse patrimônio ele pode ser colocado à disposição, indisponibilizado e ser colocado à disposição para honrar esse passivo trabalhista, né? E temos que levar em conta que hoje o Ministério do Trabalho, os juízes já contam com uma tecnologia de alto nível, então, com simples apertar de um botão no seu computador, ele pode bloquear todos os patrimônios que estiverem disponíveis no CPF desses sócios e tornar esses bens praticamente indisponíveis enquanto toda a demanda trabalhista não for atendida. E aí vem a questão, né? Vamos supor que esses empresários, como a maior parte dos empresários do Brasil, mantiveram esses imóveis que não têm ligação nenhuma com o seu patrimônio jurídico. Praticamente, esses imóveis vão ser bloqueados, vão um dia ir a leilão, e essa empresa que, sendo vítima de uma pandemia, tentando proteger o seu negócio, foi por uma decisão que não estamos aqui para questionar, por uma decisão que lhe foi desfavorável, ela se viu numa situação de ter perdido praticamente tudo. Então, se essa empresa ela não fez um planejamento patrimonial, ela se encontra totalmente refém das decisões agora que vão ser tomadas do Ministério do Trabalho, e se porventura ela não tinha um planejamento patrimonial que pudesse assegurar pelo menos o patrimônio particular dela, ela corre um sério risco de perder não só a sua empresa, como bens particulares dela, né? Bens que podem, às vezes, serem frutos até de herança. Então, agora vamos imaginar o que hipoteticamente, seria o ideal que essa empresa, que já está numa situação muito complicada, tivesse planejado lá atrás, antes de pandemia, porque agora o que ela vier fazer provavelmente vai ser considerado como uma fraude à execução. Então, vamos supor que ela não tenha feito, mas o que seria recomendado que ela tivesse feito? Em primeiro lugar, um conselho que vale para todos os empresários e que isso tenha que ser considerado como a regra, o mandamento primordial de todo empresário. Nunca misturar patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa ou misturar recursos da empresa para aquisição de patrimônio que seja pessoal. Uma simples passada de um cartão de uma pessoa jurídica para pagar uma conta de supermercado, mesmo esse dinheiro, esse recurso sendo do próprio empresário, que no final das contas vai cair para a conta dele, mas o simples fato dele utilizar um cartão da pessoa jurídica para pagar uma despesa, que seria uma despesa particular dele, já é o suficiente para que seja desconsiderado a personalidade jurídica da empresa e automaticamente ele passa a responder de forma ilimitada com todo o seu patrimônio. Então, eu pergunto, então, o que essa empresa seria, se a gente espera que essa empresa tenha feito, já até como forma de planejamento patrimonial?
Vamos supor que essa empresa, ela tenha bens no nome dela, e esses bens, mesmo que seja de doação, que seja bens adquiridos com outras formas de investimentos, o ideal seria que essa empresa tivesse esse patrimônio, que não tem ligação com o patrimônio da pessoa jurídica, em uma holding, e essa holding, ela funcionasse como se fosse uma holding patrimonial, onde todo o patrimônio de cada sócio, individualmente, estaria ali dentro de uma pessoa jurídica, e esse patrimônio não passaria mais a pertencer à figura dos sócios, e sim a uma holding que poderia estar controlando até mesmo os recursos desse grupo todo, né? Então, o ideal é que o patrimônio dessa empresa não esteja no CPF, o patrimônio pessoal não esteja no CPF dos sócios, e sim em uma holding patrimonial que estaria abrigando todo o patrimônio pessoal da família, que ele pode ter recebido por doação ou por uma outra atividade, e esses imóveis não pertenceriam mais ao CPF dos sócios, e sim a uma nova empresa, um CNPJ. Então, nesse caso, quando o juiz tentar alcançar os bens que estão no nome do CPF desses sócios, ele não vai encontrar bens significativos, porque o patrimônio principal e que não tem ligação nenhuma com aquela empresa, ela já pertence a uma pessoa jurídica e não mais aos sócios. É impossível de ser alcançado? Não. Aqui no Brasil, a gente está vendo aí que, juridicamente, tudo é possível. Mas já é bem mais difícil. Por quê? Porque, por mais avançado que os sistemas estão hoje, o juiz ele não consegue entrar numa empresa e, simplesmente, ele bloquear cotas, ou penhorar cotas. Então, teriam todo um processo, a empresa teria um tempo maior para poder se defender, esse patrimônio não ficaria já de cara bloqueado, como é possível hoje, e teria como ele se programar para poder fazer uma defesa mais adequada, e é o que se espera que essa empresa tenha feito, né? E fica o alerta para que os empresários sigam aquela regrinha básica, primordial, na verdade, né? Nem básica. Nunca misturar patrimônio da pessoa jurídica com patrimônio da pessoa física. Então, vale a pena reforçar que os empresários, para não serem pegos de surpresa, igual esse caso mesmo do restaurante, ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa certa, e cá entre nós, eu imagino que ele tentou resguardar a, a empresa para que ela tivesse, no mínimo, uma possibilidade de sobrevida e que não fosse simplesmente imputado a ela que ela teria toda a obrigação pelo tempo que durasse essa pandemia. Já estamos hoje praticamente com mais de um ano de pandemia e sem nenhuma perspectiva de solução. Temos o nosso vizinho aqui, a Argentina, como um exemplo negativo, né? Lá também empresas foram condenadas, até mesmo por não conseguir arcar com suas obrigações, e os empresários eles estão fugindo do país, né? Então, aqui também, eu espero que essa decisão não abra um precedente, eu espero que seja revista, até mesmo para que não cause um caos maior ainda, e, e que empresários não passem a ter medo de empreender aqui no Brasil, graças a decisões que praticamente são totalmente paternalistas, só visam o lado do funcionário. O Ministério Público, ele está, assim, tá um alvoroço só. Então, ele acha que a decisão foi prudente, que a empresa, ela, mesmo tendo o direito, ele entende que ela tinha o direito de dispensar, mas que ela não foi sensível. Ela não procurou ver o lado pessoal dos funcionários, mas agora ninguém está, até o momento, ninguém está vendo o lado pessoal dos sócios, né? Que pode simplesmente terem que fechar suas portas, já estão com as portas fechadas e nunca mais abrir. Então, fico alerta, seguir a regra de ouro, nunca misturar patrimônio da empresa
com patrimônio pessoal, porque isso aí já, apesar que o Ministério do Trabalho ele não está nem aí para isso, ele vai desconsiderar a personalidade jurídica se vê que tem que atender a demanda trabalhista, né? Então, assim, fica a sugestão, todo empresário, não só empresário, mas qualquer pessoa comum, deve pensar no planejamento patrimonial. Isso é muito importante. Não tem motivo algum para que não se faça um planejamento que possa trazer, não uma blindagem no patrimônio, porque não existe blindagem. Hoje, a gente vive uma insegurança jurídica enorme, mas, pelo menos, para que a coisa não fique muito solta, porque depois de alcançado o bem, é muito difícil. O Estado, ele tem todo o aparato a seu favor, e o empresário, ele sempre, por mais que ele seja um grande empresário, ele nunca vai conseguir brigar de igual para igual com o Estado. Então, existe um planejamento patrimonial, ele é eficaz desde que seja bem feito. Às vezes, não vai ser necessário se fazer só uma holding, às vezes vai ser necessário fazer mais de uma holding, de forma lícita, aproveitando todos os recursos que a própria legislação já nos atribui, e essas empresas, elas passam a dar um pouco mais de segurança, porque já não, os patrimônios que são colocados de forma lícita dentro dessas empresas, as famosas holdings, elas dificilmente vão ser alcançadas por um simples apertar de botão de um juiz que entendeu que todo o patrimônio daquela família tem que responder por uma ação trabalhista, às vezes até descabida. Se a gente está falando que é de indenização de 17 milhões. Então, não estamos falando de uma ação trabalhista que está visando só atender as demandas dos funcionários. Então, assim, além de atender as demandas trabalhistas, ela quer, tipo assim, aplicar uma pena dura para mostrar, ó, não façam isso, vocês estão, estão tentando sobreviver, mas em primeiro lugar vem, assim, não importa a sua tentativa de sobreviver, em primeiro lugar vem o trabalhador. Você depois que se vire para arcar com as suas consequências. Então, para finalizar, o vídeo acabou que ficou um pouquinho longo, mas é um tema bem complexo, não dá nem para esgotar todo o conteúdo que poderia ser explorado nessa pequena explanação, mas fico alerta, né? O planejamento bem feito, ele pode, às vezes, não evitar o pior, porque, assim, igual eu falei, a gente não consegue blindar patrimônio, mas a gente pode assegurar que o patrimônio, ele não estando na pessoa física, sendo patrimônio pertencente a uma PJ, pode muito bem ser mais bem protegido. Nós temos aqui o exemplo da holding Itaúsa. Ela praticamente é a maior, praticamente não, ela controla o grupo Itaú, e se o Itaú sofre uma ação trabalhista, ou qualquer ação que seja, o próprio banco vai responder por essa demanda, e a holding, como ela está ali só para controlar, para deter ações das empresas que ela controla, as consequências que alcançarem o Banco Itaú, eles não vão refletir diretamente na holding Itaúsa, porque ali dentro da Itaúsa tem cotas, elas têm cotas do Banco Itaú. Se o Banco Itaú sofrer uma penalidade, ela vai sentir apenas na distribuição dos dividendos, mas essas cotas que estão lá, elas já não podem ser alcançadas numa ação trabalhista, né? Pelo menos, assim, é o que a gente espera, né? Mas pelo que estamos vivenciando aqui no Brasil, não podemos contar com o que diz a lei, porque a lei diz que nem sempre, o fato da lei falar que pode ser feito, não quer dizer que vai ser aceito depois como uma regra absoluta. Hoje está valendo mais, infelizmente, o entendimento do magistrado sobre a interpretação que ele dá para a lei, né? Então, ele, no caso lá da 477A, o magistrado entende que era possível o restaurante fazer o que ele fez, mas o restaurante não se atentou com o lado social que as empresas elas proporcionam,
com a situação que os funcionários estariam passando dentro de uma pandemia. Então, por esses detalhes, a lei já passa a não ter mais validade, e sim a subsistência daquele funcionário. Então, fica aí a dica. Planejamento patrimonial bem feito pode resolver bastante a dor de cabeça de muita gente, mas, por outro lado, se for feito de uma forma errada, ao invés de ajudar, pode até mesmo complicar mais ainda, porque às vezes pode caracterizar uma fraude, pode caracterizar uma tentativa de sonegação fiscal, e hoje em dia, com a lei de lavagem de dinheiro, isso aí pode trazer, além de prejuízo financeiro, pode trazer muita dor de cabeça para o empresário. Então, vamos fazer um planejamento patrimonial com segurança, seguindo a risca, o que a lei impõe. Existem várias formas de se fazer isso de forma lícita, sem cometer nenhum crime, e essa é a forma certa de se fazer. Vamos nos falando, em breve teremos outros vídeos aí, talvez até falando um pouco mais desse assunto. Eu imagino que, como essa decisão foi do Rio de Janeiro, provavelmente vai se desdobrar outras decisões aí em outros estados. Do fundo do coração, espero que essa empresa consiga sair dessa dificuldade que ela está passando, até mesmo porque uma empresa que fecha, são várias vidas que são afetadas, então não adianta nada o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público, ele de forma até justa, porque é o papel dele, procurar defender o direito do trabalhador, que é a parte mais fraca da corrente, mas não adianta nada impor uma penalidade mais dura do que a capacidade dessa empresa de se subsistir para que possa continuar futuramente mantendo empregos. Então, ela resolve um problema momentâneo, mas cria um problema que pode causar um dano muito maior, não só para os funcionários dessa empresa, como para todo um grupo. Pode causar não só um problema para essa empresa, mas isso aí ser espelhado e ser praticado em outras empresas, e isso aí causar uma convulsão social, com o fechamento de várias empresas pela impossibilidade de se manter ativa no mercado. Então, fiquem todos com Deus. Espero poder estar falando com vocês em uma outra oportunidade. Obrigado.